Existe uma habilidade que pode te levar do 0 ao milhão mais rápido que qualquer outra. Comunicação persuasiva dominada em vendas. Não importa seu produto, seu serviço ou seu negócio. Se você não consegue persuadir pessoas a comprarem, você não tem negócio. Tem hobby caro. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os maiores vendedores e empresários milionários da história e descobriu algo devastador. Todos eles, sem exceção, eram mestres absolutos da arte de vender através de comunicação persuasiva. Andrew Carnegie começou como vendedor. Henry Ford precisou vender sua visão antes de vender carros. Thomas Edison vendia ideias antes de vender invenções. A diferença entre empreendedor falido e milionário não está no produto. Está na capacidade de comunicar valor persuasivamente. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se não consegue fazer as pessoas entenderem o valor e desejarem comprar, você morrerá pobre, com um produto excelente nas mãos. Por outro lado, você pode ter produto mediano, mas se domina a comunicação persuasiva, você venderá milhões. A realidade é injusta, mas verdadeira. Comunicação persuasiva vence qualidade de produto na maioria das vezes. Hoje, você vai aprender exatamente os 7 princípios de comunicação persuasiva que Napoleon Hill identificou em todos os grandes vendedores. Não é manipulação barata, não é enganação. É ciência de influenciar pessoas para que elas façam o que é melhor para elas. E no processo, você ganha também. Quando você domina esses princípios, vender deixa de ser luta e se torna fluxo natural. Clientes não resistem, eles agradecem por você ter mostrado solução. Prepare-se, porque sua capacidade de ganhar dinheiro está prestes a multiplicar exponencialmente. Porque no capitalismo, quem comunica melhor, ganha mais. Sempre. Se você quer ir do 0 ao milhão através de vendas, inscreva-se agora e ative o sininho. Compartilhe com quem tem produto bom, mas não vende nada. Comunicação persuasiva é chave do sucesso financeiro. Napoleon Hill conduziu o experimento fascinante. Pegou 2 vendedores com exatamente o mesmo produto, mesmo preço, mesmo território. A diferença? Um usava a abordagem comum de vendas que a maioria usa. Outro aplicava os 7 princípios de comunicação persuasiva. Após 90 dias, resultados eram chocantes. Vendedor comum fechou vendas para 5% das pessoas que abordou. Não é terrível, é média da indústria. Mas também não é impressionante. Vendedor com comunicação persuasiva dominada fechou vendas para 65% das pessoas abordadas. Mesmo produto, mesmo preço, resultado 13 vezes superior. Como? Andrew Carnegie revelou o segredo. Maioria dos vendedores tenta empurrar produto. Mestres da persuasão puxam desejo. Diferença parece sutil, mas é monumental. Quando você empurra, as pessoas resistem naturalmente. Quando você puxa desejo que já existe, elas vêm correndo. Henry Ford não vendia carros descrevendo especificações técnicas. Vendia liberdade, status, futuro. Comunicava persuasivamente o sentimento que carro proporcionava. Não apenas metal e rodas. Thomas Edison não vendia lâmpadas explicando filamentos. Vendia fim da escuridão, segurança, progresso. Comunicação persuasiva atinge emoções, não apenas lógica. Aqui está padrão que Hill identificou. Vendedor comum fala 90% do tempo sobre produto. Mestre persuasivo escuta 70% do tempo e fala 30%. Mas cada palavra é calculada para maximizar desejo. Não é quantidade de comunicação, é qualidade e timing. Um mestre da persuasão com 3 frases bem posicionadas vende mais que vendedor comum com uma apresentação de 1 hora. É eficiência comunicativa exponencial. O primeiro princípio de comunicação persuasiva é escuta estratégica, não espera passiva para falar. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes vendedores tinham uma característica. Eles faziam perguntas brilhantes e então escutavam intensamente. Andrew Carnegie dizia: "Você tem 2 orelhas e uma boca. Use proporcionalmente." Ele fazia perguntas que revelavam necessidades profundas do cliente e então escutava não apenas palavras, mas emoções, medos, desejos não falados. Henry Ford passou anos escutando trabalhadores antes de criar modelo T.
Não assumiu o que eles queriam. Descobriu através de escuta estratégica. Thomas Edison tinha caderno onde anotava tudo que potenciais clientes diziam. Cada frase era pista de como persuadir. Aqui está o problema. A maioria dos vendedores escuta apenas superficialmente enquanto prepara mentalmente o que vai falar depois. Isso não é escuta, é espera. Escuta estratégica é diferente. Você faz pergunta aberta específica que revela dor ou desejo profundo. Então você cala completamente e escuta com atenção total. Não interrompe, não assume, não preenche silêncios. Deixa a pessoa falar até acabar. E enquanto escuta, você identifica 3 coisas. Necessidade emocional real, não apenas o que a pessoa diz que quer. Objeções potenciais, medos escondidos. E linguagem específica que a pessoa usa. Você usará essas mesmas palavras depois. A técnica. Em vez de começar a apresentação de produto, comece com pergunta como: o que te frustra mais sobre situação atual? Então silencie e escute por 5 minutos, sem interromper. Você aprenderá exatamente como persuadir aquela pessoa usando palavras e preocupações dela mesma. Escuta estratégica não é técnica de vendas, é fundação de persuasão. Você escuta estrategicamente ou apenas espera para falar? Inscreva-se e ative o sininho para dominar a arte de escutar que vende. Compartilhe para ensinar escuta poderosa. Quem escuta melhor, vende mais. O segundo princípio é estabelecer conexão emocional antes de qualquer tentativa de venda. Napoleon Hill observou que mestres da persuasão nunca começam falando de produto. Começam construindo ponte emocional. Andrew Carnegie passava primeiros 15 minutos de qualquer reunião de negócios, falando sobre tópicos não relacionados a negócios. Família, interesses pessoais, experiências compartilhadas. Não era perda de tempo, era investimento estratégico. Quando você cria conexão emocional primeiro, resistência natural diminui drasticamente. Henry Ford visitava fábricas de potenciais clientes e observava trabalhadores antes de falar com proprietários. Quando finalmente apresentava a proposta, ele referenciava o que havia observado, demonstrando que se importava genuinamente. Conexão antes de transação. Thomas Edison contava histórias pessoais de fracassos antes de apresentar invenções. Vulnerabilidade calculada criava a conexão que fazia pessoas quererem apoiá-lo. Aqui está a ciência. Cérebro humano tem 2 partes envolvidas em decisões: racional e emocional. Parte racional justifica, mas parte emocional decide. Se você só apela para a lógica sem criar conexão emocional, pessoa pode concordar racionalmente, mas não comprar emocionalmente. A técnica de conexão. Antes de falar de produto, encontre algo genuíno em comum. Pode ser experiência similar, valor compartilhado, desafio que ambos enfrentaram. Quando você diz, eu entendo exatamente como você se sente porque eu já passei por isso, e demonstra genuinamente, barreiras caem. Pessoa para de ver você como vendedor tentando extrair dinheiro e começa a ver como aliado tentando ajudar. Essa mudança de percepção é tudo. Conexão emocional não é manipulação se é genuína. É reconhecimento de humanidade compartilhada. Você cria conexão emocional ou ataca direto com venda? Inscreva-se e ative o sininho para dominar conexão que desarma a resistência. Compartilhe para humanizar vendas. Conexão emocional abre portas que argumentos lógicos não abrem. O terceiro princípio é comunicar benefícios emocionais, não características técnicas. Napoleon Hill descobriu que vendedores amadores falam características. Mestres persuasivos traduzem cada característica em benefício emocional. Andrew Carnegie não vendia aço mais resistente, vendia segurança para sua família em pontes que nunca cairão. Diferença? Característica é fato sobre produto. Benefício é impacto emocional na vida do cliente. Henry Ford não vendia motor de 4 cilindros, vendia liberdade de ir onde quiser, quando quiser, sem depender de ninguém. Especificação técnica versus transformação de vida. Thomas Edison não vendia lâmpada com filamento de carbono. Vendia fim do medo da escuridão para seus filhos. Tecnologia versus emoção.
Aqui está o erro fatal. Você trabalhou duro desenvolvendo o produto. Você conhece cada detalhe técnico. Você ama características. Então você assume que cliente também se importa. Não se importa. Cliente só quer saber uma coisa. Como isso melhora minha vida? A técnica de tradução benefício-característica. Para cada característica do seu produto, complete frase. O que significa que você... Exemplo. Este software tem automação de relatórios. Característica. O que significa que você economiza 10 horas por semana. Benefício prático. O que significa que você passa mais tempo com família. Benefício emocional. Sempre vá do técnico ao emocional. Pessoas compram emoções, justificam com lógica. Se você só dá lógica sem emoção, não há nada para comprar emocionalmente. Característica informa. Benefício persuade. Benefício emocional fecha a venda. Aprenda a diferenciar os três e você venderá infinitamente mais. O quarto princípio é usar prova social estrategicamente para eliminar dúvidas. Napoleon Hill observou que mesmo quando o desejo está criado, dúvida pode matar venda. Prova social bem posicionada elimina dúvida instantaneamente. Andrew Carnegie sempre mencionava 3 empresas conhecidas que já usavam seu aço. Não como lista chata, mas estrategicamente. Quando Companhia X enfrentou o mesmo desafio que você, eles escolheram nossa solução e aumentaram o lucro em 30%. Prova social relevante, não genérica. Henry Ford não apenas dizia, milhares de pessoas compraram. Contava história específica. Fazendeiro em Ohio que passou de isolado para conectado, expandiu o negócio 50% no primeiro ano. História é prova social poderosa. Thomas Edison levava clientes para ver outros clientes usando invenções dele. Prova social visual e experiencial é mais poderosa que testemunhal. Aqui está a psicologia. Humanos são animais sociais. Não queremos ser os primeiros a experimentar algo arriscado. Mas se vemos outros como nós que já experimentaram e tiveram sucesso, percepção de risco desaparece. A técnica estratégica. Colete 3 tipos de prova social. Primeiro, números impressionantes se você tem. 1000 clientes satisfeitos. Segundo, casos de sucesso específicos com nomes e resultados concretos. Terceiro, testemunhos em vídeo sempre que possível. Então use estrategicamente. Quando o cliente expressa dúvida específica, você responde com prova social que aborda exatamente aquela dúvida. Exemplo, cliente diz, não sei se funcionará para empresa pequena como minha. Você responde, João tem empresa de mesmo tamanho. Ele disse exatamente isso. Aqui está o resultado dele 6 meses depois. Dúvida eliminada com prova relevante. O quinto princípio é criar escassez genuína que catalisa a decisão. Napoleon Hill descobriu que mesmo quando todos os elementos estão presentes, muitas vendas morrem por procrastinação. Escassez bem comunicada cria urgência saudável. Andrew Carnegie usava escassez de disponibilidade. Posso produzir apenas X toneladas por mês. Já tenho IGU comprometidas. Preciso saber hoje se você quer Z restantes. Não era mentira. Era realidade comunicada claramente. Henry Ford criou escassez através de listas de espera. Você pode encomendar agora e receber em 3 meses, ou esperar e talvez receber em 6 ou mais. Escassez de tempo baseada em demanda real. Thomas Edison usava escassez de oportunidade. Estou oferecendo exclusividade regional primeiro para você. Se declinar, ofereço ao seu competidor amanhã. Verdade que criava urgência genuína. Aqui está a diferença crítica. Escassez manipulativa é mentir. Só restam 2 unidades quando há 100. Escassez genuína é comunicar realidade que cria urgência natural. A técnica ética. Identifique escassez real no seu negócio. Pode ser tempo limitado seu, disponibilidade limitada do produto, janela de oportunidade real. Então, comunique claramente sem exagero. Exemplo honesto. Trabalho com apenas 5 clientes por vez para garantir resultado. 3 vagas preenchidas esta semana. Se você quer uma das 2 restantes, preciso saber até sexta. É verdade, cria urgência, não é manipulação. Escassez genuína respeita cliente enquanto catalisa decisão. Sem escassez, boas intenções viram, vou pensar eterno.
Com escassez genuína, intenção vira ação. Use eticamente e observe taxa de fechamento multiplicar. Você cria escassez genuína ou manipulativa? Inscreva-se e ative o sininho para a urgência ética que fecha vendas. Compartilhe para ensinar escassez honesta. Urgência genuína transforma intenção em ação. O sexto princípio é antecipar objeções antes que cliente as verbalize. Napoleon Hill observou que mestres persuasivos não esperam objeções surgirem reativamente. Eles as endereçam proativamente. Andrew Carnegie mantinha a lista de 10 objeções mais comuns. Durante a apresentação, antes de cliente levantar alguma, ele dizia: "Você pode estar pensando X, deixe-me explicar." Desarmar a objeção antes dela ser falada é muito mais efetivo que responder defensivamente depois. Henry Ford conhecia a objeção principal: carros são caros e apenas para ricos. Então toda a comunicação dele focava em acessibilidade e economia versus cavalos. Objeção antecipada e eliminada antes de se tornar barreira. Thomas Edison sabia que investidores duvidavam de viabilidade comercial. Então apresentava não apenas invenção, mas também análise de mercado e projeção de lucro antes de perguntarem. Antecipação elimina a ansiedade de cliente sobre fazer pergunta difícil. Aqui está a psicologia. Quando o cliente pensa em objeção, mas não fala, ela cresce mentalmente até se tornar monstro intransponível. Quando você antecipa e endereça calmamente, objeção perde poder. A técnica: identifique 5 objeções mais comuns para seu produto. Então integre na apresentação. Muitas pessoas inicialmente se perguntam se objeção. A realidade é resposta clara e convincente. Você não está sendo negativo, está sendo empático. Reconhece que preocupação é válida e então dissolve com informação. Timing é crítico. Antecipe objeções comuns durante a apresentação, mas não crie objeções que o cliente nem tinha pensado. Isso é balanceamento. Quando feito corretamente, o cliente sente que você leu mente dele, o que aumenta a confiança dramaticamente. O sétimo princípio é fechamento natural que flui da conversa, não forçado que quebra rapport. Napoleon Hill descobriu que a maioria dos vendedores perde vendas no fechamento porque muda a energia completamente. Andrew Carnegie tinha a filosofia: se você construiu o desejo corretamente, fechamento é apenas confirmar decisão que cliente já tomou mentalmente. Não era truque de pressão, era reconhecimento natural. Sua técnica: parece que isso resolve exatamente o que você precisa. Vamos começar segunda ou prefere quarta? Fechamento presumido, mas não agressivo. Henry Ford usava fechamento de próximo passo. Vou preparar seu pedido. Você quer cor preta ou preta? Humor que desarmava enquanto fechava. Cliente já havia decidido, apenas precisava confirmar detalhes. Thomas Edison fechava com reciprocidade. Eu mostrei exatamente como funciona. Você viu resultados em outros. Agora só preciso saber se você está pronto para mesmo sucesso. Declaração que recapitula valor e pede compromisso respeitosamente. Aqui está erro fatal. Após a apresentação perfeita que criou desejo genuíno, vendedor hesita em pedir venda, fica tímido ou usa fechamento agressivo que assusta cliente. Ambos extremos matam vendas. A técnica de fechamento natural. Após confirmar que cliente entendeu o valor e está interessado, você simplesmente pergunta: versão de faz sentido para você? Você quer começar? Tom tranquilo, não pressionado. Se resposta é sim, você move para detalhes. Se é hesitação, você pergunta: o que ainda te preocupa? E endereça. Fechamento natural respeita o processo mental do cliente enquanto guia para a decisão. Não é manipulação, é facilitação. Vendedor que domina fechamento natural fecha 3 vezes mais vendas que vendedor que usa pressão ou não fecha absolutamente. Você fecha naturalmente ou com pressão que afasta. Inscreva-se e ative o sininho para dominar fechamentos que fluem. Compartilhe para ensinar vendas sem manipulação. Fechamento natural fecha mais vendas. Este é o momento da verdade sobre tornar-se mestre das vendas através de comunicação persuasiva. Você conhece agora os 7 princípios que Napoleon Hill identificou. Escuta estratégica que revela como persuadir,
conexão emocional que desarma a resistência, benefícios emocionais que criam desejo, prova social que elimina dúvidas, escassez genuína que catalisa a ação, antecipação de objeções que dissolve barreiras e fechamento natural que respeita cliente. Estes não são truques, são princípios fundamentais de influência humana. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos dominavam esses princípios. E suas fortunas provam poder de comunicação persuasiva dominada. Aqui está a verdade libertadora. Você não precisa ser extrovertido carismático nato para ser mestre das vendas. Você precisa entender psicologia humana e aplicar esses 7 princípios sistematicamente. Introvertidos que dominam esses princípios frequentemente vendem mais que extrovertidos naturais que não os aplicam. Porque persuasão não é sobre personalidade, é sobre processo. Mas esses princípios só funcionam se aplicados consistentemente. Não adianta conhecer intelectualmente e não praticar. Cada interação com cliente potencial é oportunidade para aplicar, refinar, melhorar. Em 90 dias de aplicação consciente, você se tornará persuasivo exponencialmente mais efetivo. Em 1 ano, você será mestre que outros estudam. Sua jornada do 0 ao milhão não depende de ter produto perfeito ou mercado ideal. Depende de dominar a arte de comunicar persuasivamente. Quando você consegue fazer pessoas entenderem valor e desejarem comprar, você pode vender qualquer coisa, em qualquer mercado, em qualquer época. Comunicação persuasiva é a habilidade que multiplica todas as outras. Domine-a, e você domina mercado. Se você quer ir do 0 ao milhão através de vendas, prove com os 7 princípios. Inscreva-se e ative o sininho. Compromisso com domínio diário de persuasão. Compartilhe com 3 vendedores que lutam para fechar vendas. Transforme-os. Comente. Eu sou mestre da persuasão. Qual princípio aplicará primeiro? Desafio. 90 dias. Primeiro princípio por semana. Faça perguntas abertas poderosas. Escute 70%. Fale 30%. Identifique necessidades emocionais reais. 15 minutos em construindo rapport antes de venda. Encontre valores e experiências compartilhadas. Seja genuinamente curioso sobre pessoa. Traduza toda a característica em benefício. Sempre termine em impacto emocional. O que significa que você use sempre. Colete 10 casos de sucesso específicos. Use prova relevante para cada dúvida. Testemunhos em vídeo sempre que possível. Identifique escassez real no seu negócio. Comunique honestamente sem exagero. Crie urgência ética, não manipulativa. Liste 10 objeções comuns. Endereça proativamente. Fechamento natural que flui da conversa. Pergunta tranquila. Faz sentido? Quer começar? Responda sim ou não honestamente. Você escuta estrategicamente 70% do tempo? Cria conexão emocional antes de vender? Comunica benefícios emocionais, não características técnicas? Usa prova social estrategicamente para cada dúvida? Cria escassez genuína que catalisa a decisão? Antecipa objeções antes de cliente verbalizar? Fecha naturalmente sem pressão manipulativa? 02. Sim. Vendedor amador. Estude urgente. 3, 4. Sim. Vendedor médio. Aplique mais. 5, 6. Sim. Vendedor bom. Refine detalhes. 7. Sim. Mestre da persuasão. Imparável. Opção. 1. Você continuará vendendo do jeito amador, empurrando o produto, falando características, esperando o cliente decidir sozinho. Taxa de fechamento. 5-10%. Lutará eternamente. Opção. 2. Você aplicará os 7 princípios sistematicamente por 90 dias. Taxa de fechamento subirá para 50-70%. Irá do 0 ao milhão em 2-3 anos, não 10-20. Qual opção você escolhe? Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Não tinham produtos mágicos. Tinham comunicação persuasiva dominada. Vendiam visão antes de produto. Criavam desejo antes de oferta. Fechavam naturalmente porque construíram correto. Domine persuasão, domine vendas, domine mercado. 90 dias começam hoje. Próxima interação com o cliente. Aplique um princípio conscientemente. Depois 2, depois 3. Em 90 dias todos 7 serão automáticos.
E você será imparável. Porque quem comunica melhor, vende mais, ganha mais, vive melhor. Do 0 ao milhão, através de comunicação persuasiva dominada.